Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo a gente. Estamos aqui mais um Juntos a Gente Podcast, mais uma vez aí eu e o Jefferson estamos recebendo um convidado. Dessa vez o Alberto Petri vai conversar com a gente aí sobre alguns voos altos, né? O Bebeto, que já foi presidente do Clube Serra Grande de Voo Livre, é atualmente presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre, isso, acertei? Isso. Bebeto, que antes de ter esses voos altos já fez muita coisa ali, igrejinha, juntos a gente pode, mas o Jefferson também participou muito desses momentos, essas andanças antes desses voos altos. Foi muita caminhada, muita correria aí dessa juventude que vocês fizeram parte. Boa tarde, Jefferson, boa tarde, Bebeto. Boa tarde. A gente não sabe se diz boa tarde, bom dia, boa noite, porque afinal o podcast é um produto que pode ir para qualquer horário, né? Mas, Claudir, dizer primeiro que é muito bacana poder estar sentado aqui com o Bebeto. Eu às vezes chamo de Alberto Vinícius, doutor Alberto, Bebeto, mas é tanto tempo de convívio e amizade, né? Um cara que eu tenho profunda admiração e que a gente foi construindo uma trajetória de vida muito próximo um do outro, né? Seja por profissão, seja por amigos, seja por visão de mundo. E é legal porque a gente chega assim nessa altura, vou fazer 40, deve estar perto disso aí também, né, Bebeto? Eu já fiz 40. Tá perto disso e a gente pode olhar um pouquinho em retrospectiva, né? Já dá para olhar um pouquinho para trás do que a gente fez e ver pegadas assim bem bacanas de tudo que foi feito, né? Eu tenho a satisfação de estar com vocês aqui, especialmente estar no lado do meu amigo Jefferson, de muitos anos, né, Jefferson? A gente se conhece desde a juventude. O trabalho pelo Voo Livre, quando nos conhecemos também no trabalho na delegacia de polícia em que eu trabalhava, e nós tínhamos uma profissão, um início de profissão inicial, né, vamos dizer, a primeira experiência profissional de trabalho foi ser despachante, né? O Jefferson trabalhava no despachante do tio dele, né, do seu Hernani Miller, e a gente, moleque, jovens ainda, né? E acabava que nessas andanças a gente conversava muito sobre várias coisas, né? E aquela gana de jovem aí, bem jovem, a gente começou a trabalhar com 12, 13 anos, acho que era a realidade naquela época, né? E nos aproximamos também pela música. Antes aqui nós estávamos em off e tava conversando de que o Bebeto é um dos caras mais próximos, assim, porque além de ter toda essa história de trabalho que a gente se via, também final de semana a gente arranhava uma guitarra, né? Fazíamos aula com o mesmo cara, com o professor Álvaro, que até foi levado pela Covid. O Dani foi levado pela Covid aí esse ano. Uma perda gigante aí para toda a região. Um cara que faz né, o Cordas Vivas, porque o Cordas Vivas, as cordas seguem vivas. Mas a gente se encontrava lá final de semana, tinha os ensaios da banda na casa da mãe do Bebeto, ali no porãozinho. E o Bebeto, além de tudo, ainda casou com uma grande amiga minha, que foi minha colega de aula do jardim de infância até o 3º ano do ensino médio. Então, eu diria que a gente tem uma trajetória que mistura assim, relação pessoal, política e visão de mundo, né? Sim. Jefferson, o trabalho pelo Voo Livre foi abordado inicialmente na Confederação Brasileira de Voo Livre. Foi resultado de um trabalho que a gente teve início no Clube Serra Grande de Voo Livre, na Igrejinha. Depois, assumindo a direção do clube, eu acabei assumindo a direção da Federação Gaúcha de Voo Livre. E ao ter assumido e protagonizado ações importantes para o Voo Livre nesse ciclo de desenvolvimento, eu fui convidado a assumir a Confederação Brasileira de Voo Livre. Eu acho que tudo isso, Jefferson, decorre desse espírito do voluntariado que a gente tem em Igrejinha, né? Tu sabe disso, né? A gente tem isso na veia, circula, né? A gente se inspira, a gente batalha, a gente luta por isso. E a gente acaba trabalhando voluntariamente, promovendo coisas que às vezes não produzem nem resultados diretamente para nós. Produz resultados indiretamente, né, para a nossa comunidade, que no caso é do Voo Livre. E eu acho que isso a gente reproduz na política, né, Jefferson? Essa inspiração que a gente tem, essa natureza de fazer de maneira voluntária, fazer bem feita, fazer para que fique para a história e que não seja da gente, mas que seja de todos, é o que a gente produz. Sai lá de Igrejinha, sai lá da nossa juventude, das nossas experiências e todos os contatos, relações, oportunidades que a gente teve. E a gente leva isso para fora, né? O Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul serve de exemplo para as captações de recursos públicos, para os investimentos
em infraestrutura do voo livre. Igrejinha criou essa forma de captar, nós conseguimos captar recursos com o PSB, Jefferson. Que bacana. Recurso federal, em que são investidos em 5 cidades do Rio Grande do Sul, mais de 1,2 milhões de reais para a infraestrutura do voo livre. Isso só ocorreu porque essa inspiração, que é o que eu acho que é o sentido de tudo isso que a gente está aqui, né, debatendo, essa inspiração do trabalho voluntário e de bem fazer a nossa comunidade, é que a gente conseguiu produzir isso. Bebeto é um modesto, né? Eu acho que tem muito desse espírito, sim, Bebeto, mas eu queria tocar no assunto de como é bacana. Antes a gente falava das pegadas que a gente deixa, né? Eu não sei o alcance que vai ter o podcast, a gente espera que tenha muito, né? Mas parece que as pessoas possam entender. A Igrejinha tem um morro que há bastante tempo ele já é usado para decolagem de asa delta, de paraglider. E a gente, quando era jovem, ia muito lá, né? Porque sempre foi um local que o pessoal ia ver, tem uma vista muito bonita, era usado por esporte. Mas era um potencial pouco explorado, digamos assim, porque os amantes do voo livre utilizavam, inclusive era mantido pelo clube, aparavam a grama, mantinham certinho lá. Mas não tinha uma infra de banheiros, de água, de energia, não tinha uma infra da estrada, não tinha talvez a sinalização, não tinham mais atrativos que podiam ser feitos lá. E o Bebeto é um cara que, ele conhecedor de tudo isso, porque é um praticante do esporte também, ele voa, né? É conhecedor disso e conhecedor também da esfera pública, essa oportunidade que teve de construir na vida pública uma trajetória e conseguiu identificar os principais gargalos. Eu acho que isso é muito bacana. Mas olha, um passo importante foi a transformação daquela área, que era uma área privada, me corrija aqui, eu estou falando numa área pública. Bom, esse é um trabalho e uma decisão política, né? Não tem como fazer isso sem envolver o setor público. E essa foi uma virada de chave para que pudesse ter a captação de investimento, que aí passou a ter um protagonista que tem uma força de narrativa, porque é preciso a gente ter representantes que tenham capacidade de representar, né? Eu acho que isso é muito bacana. E essa tua vivência de construção partidária, de construção política, construção no clube, te deu essa condição de conseguir ser uma peça-chave, sim, Bebeto, uma peça-chave para poder fazer essa virada de time, porque aí se conseguiu ter a propriedade pública, participar da captação de recursos, se colocar a infra lá, e eu não tenho um domínio sobre isso, mas eu vou arriscar a dizer, eu acho que é o maior polo de atração turística de Igrejinha hoje, né? O maior destino. Se não contar o Oktober, que aí é de evento, de eventos, né? Mas de ponto turístico, atrativo turístico, né? Paisagístico, natural, ou até mesmo desportivo, sem dúvida nenhuma, é o ponto turístico mais visitado. Vocês têm números disso hoje? Nós temos, sim, números apurados já do exercício. O que ocorre, na verdade... Teve pandemia, né? Exatamente. O Covid prejudicou nossos planejamentos, né? Apesar de o Covid ter prejudicado a visitação, limitado a visitação, verdade, o público sempre é muito grande. Nos finais de semana de sol e calor, não tão intenso, né? Porque é uma área que não tem muita cobertura vegetal, ela é um platô livre de árvores, né? É como uma pedra da Gávea lá no Rio de Janeiro, lógico, né? Diferencia suas características, né? Mas não tem cobertura vegetal. Mas a visitação nos finais de semana bons passam de 1.000 visitantes a quase 2.000 visitantes no final de semana. Então, assim, o espaço valorizou a história que a gente tem com aquele espaço turístico, Jefferson. E tu sabe disso, tu foi testemunha dessas histórias, né? Algumas preocupações em relação à utilização, porque o Clube Serra Grande Voo Livre sempre foi aquele que plantou a primeira grama, que continuou recolhendo lixo por mais de 35 anos. E quando a gente se deparou com a desapropriação, com a situação da desapropriação, a preocupação sempre era ter esse intercâmbio com o executivo, e tu fez esse papel muito bem, tá? No sentido de proteger a finalidade daquela montanha, porque eu ia dizer, se passaram momentos de tensão, assim, porque, era só o Clube Serra Grande Voo Livre que cuidava. Vamos dizer, quem voava lá que cuidava. Recolhia o lixo, cortava a grama. Tanto que eu nem sabia quem fazia. A gente frequentava de vez em quando, parecia que estava sempre limpo, mas alguém limpava, né? Aí quando se teve a propriedade do poder público, 1.001 ideias mirabolantes começaram a aparecer.
E eu participei um pouco, mas o Bebeto com mão muito firme no sentido de, não, nós temos que preservar uma história que está colocada ali. Né? E sabe, Bebeto e Claudir, sabe que essa história do Morro do Voo Livre, para mim, é uma história muito icônica, né? Porque, claro, a gente fala sobre ela, é dali que tem o principal conhecimento, e o Bebeto, por estar aqui, um cara que vivenciou tudo isso. Agora, quantos equipamentos de turismo de aventura, de turismo de contemplação, de turismo ligado a esporte, a gente não tem no Vale do Paranhana e que a gente ainda não conseguiu explorar na sua plenitude, digamos assim, né? Porque nós temos uma região que ela é muito bonita, ela inclusive tem uma energia especial, a gente sente isso quando anda por aqui, e acho que não à toa que tem tantas coisas bacanas assim ligadas a uma visão de mundo que estão colocadas aqui e que às vezes falta essa sinergia, né? Às vezes aquele local que poderia servir para ser um polo gerador de transformação na sociedade, ele ainda falta aquele elo de diálogo, aquela virada de chave, aquela capacitação de pessoas, poder público e essa sinergia, esse encontro. É legal destacar que vocês, antes de terem essas realizações, participaram lá daquele momento de ser jovens, gastando pneu da bicicleta, sonhando com uma cidade próspera, né? Acho que nada disso teria acontecido se alguém tivesse chegado aqui e pensado, vamos fazer um negócio ali naquele morro. Não, surgiu ali de crianças que vislumbravam um avanço no local onde elas estavam sendo criadas, construindo sonhos. Então, é bacana ver que aquele sonho daquelas crianças que gastavam pneu da bicicleta, sonhando com uma cidade melhor, estão se transformando em realidade. E parte dessa construção se deu no momento que vocês participaram juntos também, que foi a fundação do PSB em Igrejinha, né? Que fez então esse elo daquelas crianças sonhadoras com essas transformações que então o poder público pôde protagonizar, né? Vocês participaram da fundação do PSB na cidade, né? Sim, isso foi lá em 2006, né? 2004, 2004, outubro 2004. De 2004. Faz bastante tempo, né? E lá éramos mais jovens, sim, né? O tempo passa, né? Mas eu acredito que a gente segue com aquela mesma vontade, viu, Claudir? Eu acho que isso é fundamental, a gente sempre estimular as pessoas para que acreditem na transformação da sociedade, né? Eu acho que tem muitas causas a serem defendidas. A gente aqui está dando exemplo de uma, né? Todas elas merecem a nossa atenção desde que elas sejam legítimas, né? Eu reconheço que eu não tenho legitimidade para todas as causas, Bebeto. Assim como ninguém tem. A gente tem legitimidade para algumas causas na vida. Mas eu gosto de dividir essas histórias porque elas mostram que existe um caminho para produzir resultado. Existe um caminho para que isso seja feito. E ele não nasce do acaso, né? Ele nasce, como tu falou, primeiro, claro, de um desejo, de uma vontade de se aperfeiçoar, porque o conhecimento não caiu despejado em cima nem de mim, nem do Bebeto, como não cai na frente de ninguém, a gente precisa buscar. Os entraves vão aparecendo e a gente vai aprendendo a caminhada no momento em que a gente caminha, né? Porque daqui a pouco você se acomoda com a primeira dificuldade. E eu acho que esse grupo, claro que o PSB é a ferramenta, né? Mas é esse grupo que nós representamos, que ele tem um pouco desse arejamento da política, né? Teve isso em Igrejinha, tem isso no Vale do Paranhana, de conseguir demonstrar para as pessoas que não precisa ter um sobrenome famoso, não precisa ter uma história quatrocentona, de muita tradição, não precisa ter um partido histórico, porque nós formamos a nossa ferramenta, o PSB foi formado a partir disso, porque a sociedade ela precisa disso, ela precisa ter mais inclusividade, ela precisa que a gente inclua novos atores, né? E essa para mim é a prova, Bebeto, prova viva do resultado, porque viramos o principal polo de atração turística, uma referência nacional, tanto que tu é presidente da CBVL, não à toa, é presidente por trabalho, e temos muitas outras potencialidades aí para despertar, viu, Claudir? Eu gosto muito do título desse podcast, porque é exatamente isso, né? É juntos que a gente pode, tem muita gente que pode chegar, tem muita gente que pode se somar, e eu acho que essa abertura, esse caminho aberto para que as pessoas tragam a sua potencialidade, possam se desenvolver,
Eu tenho muita vontade de ver novos Claudias, novos Bebetos, novos Julianos, novos Jefferson, e que venham muito melhores do que a gente veio, porque hoje se vive um mundo com muito mais informação, com muitas outras capacidades, e eu tenho certeza que a gente tem muito para crescer. Esse trabalho dentro do PSB, né, essa história que a gente tem juntos, para mim, Jefferson, na verdade uma história de aprendizado. Porque eu não venho da sociologia, né? Eu venho do direito, né? E desde muito jovem, a gente sempre teve um contato com a política, desde a escola, né? Depois, na primeira oportunidade em que trabalhamos juntos numa campanha eleitoral, e a gente trabalhou muitas campanhas juntos. Antes mesmo de eu estar, né? Ou tu estar também dentro do PSB, a gente já esteve trabalhando juntos em campanhas, e eu entendo porque é um aprendizado, e para mim eu tenho construído na minha vida, e a oportunidade de estar dentro do PSB, esse voluntariado, mais uma vez, esse espírito de poder contribuir com a nossa comunidade. Fui secretário-geral, né, por 2 vezes no PSB, fui vice-presidente e acabei assumindo a presidência do PSB em Igrejinha. É verdade, então o presidente atual, nem mencionamos isso. E tu sabe que o meu trabalho, eu empreendi, por 7 anos eu fui empresário, retornei à atividade pública, depois de ter concluído a minha formação, minha graduação em Direito, e eu me sinto muito à vontade, eu gosto de produzir, né, dentro do poder público, com essa dedicação. Então essas personalidades que a gente encontra pelo caminho, tu falou, o Juliano, o Bebeto, e tem inúmeros outros colegas, né, o Araújo, né, e a gente vai poder citar inúmeros colegas, né, o Nenê, os nossos vereadores, cara, são tudo pessoas, a própria Diana, o Matheus, né, que são pessoas que a gente conhece há muitos anos. E como a gente tem condições de identificar pessoas, né, e todo dia surge, a gente vem conhecendo novas pessoas, e a gente vem identificando como essas pessoas podem contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Todo mundo tem em algum sentido, seja na educação, seja no trabalho, seja no empreendedorismo, seja no turismo, seja no desporto, em qualquer uma das políticas. A gente encontra em Igrejinha e na região também, né, já. Verdade. Jeff, grandes personalidades aí que podem contribuir muito. Então, acho que o PSB faz esse papel, essa política que a gente tem em Igrejinha, faz esse papel de reunir, né, de ter sinergia. A gente forma uma equipe brilhante, eu acho que a gente tem feito um papel importante no desenvolvimento da região, não só através de ti, Jefferson, do Dalciso, né, e toda essa história que a gente conseguiu construir. E eu tenho uma alegria muito grande de poder estar ao lado de vocês, Juliano, Jefferson, Dalciso e outros, né, tantos outros colegas do PSB, trabalhando pela nossa comunidade. E assim, esse encontro, né, eu acho que a gente precisa falar, ele é mais do que uma ideologia. Ele é um espírito, é uma vontade de fazer melhor, né, uma vontade de fazer voluntariamente. Eu acho que esse é o papel que a gente tem diferente desse contexto. Cada vez mais é difícil você ter alguém que seja presidente de uma associação, presidente de um clube, presidente de uma associação de pais e mestres. A gente vive uma carência de lideranças porque se acostumou que o papel do líder é o papel do outro. Não, eu não sirvo o outro, lá não, aquele já, tu vê, ele já tem um sobrenome tal, ele é mais ligado ao fulano que foi prefeito, ele é o não sei o quê, o papel do líder é o papel do outro. Eu acho que um pouco da mensagem que a gente desenha, que nós somos os outros, né, que não precisaram de escada e que construíram os caminhos e que viemos aí chamando as pessoas para a liderança. Eu acho que foi muito essa missão que eu senti no meu coração, por exemplo, quando eu migrei o domicílio eleitoral para Taquara. Porque eu sentia, não, mas em Igrejinha tem um corpo de pessoas lá que ainda estão na plenitude da situação, que são jovens, e tá chegando gente, né? Tu falou gente aí que tem gente que fundou, mas tem gente que chegou na última e tá fomentando, e eu sentia que Taquara a gente tinha essa missão para cumprir. E eu acho que essa vai ser a nossa missão ainda regional, viu, Bebeto? A gente seguir estimulando esses vários outros ainda que são líderes, mas que se não se deram conta, são vocacionados
para que a gente possa estar transformando a sociedade para melhor. Aproveitando então essa deixa aí, falando dessas missões que estão por vir, aproveito, eu não lembro com muita exatidão, o Bebeto pode me ajudar, eu escrevi uma matéria no momento em que o poder público fez a aquisição daquela área de terra, e eu lembro que eu conversei com algumas pessoas que me falaram que era uma área de terra muito especial, porque permitia pousos e decolagens de diferentes pontos, de alguns lugares permite decolagem só para um lado, se não tem vento para aquele lado não pode decolar, e o pouso também, por ser uma área ampla, pode vir de diferentes lados para pousar. Eu acho que é uma característica que não se encontra em qualquer lugar onde esses esportes paraglider, voo livre, asa delta são praticados, e eu acho que essa história, essa trajetória de vocês também é uma trajetória que a gente não sabe muito bem para onde a gente vai voar, mas os voos são alçados. Foi boa essa aí. Foi boa. Mas os voos são alçados e a gente segue a direção do vento, mas tem que dar a direção também, né? Um voo seguro, tu tem que saber onde tu decola, mas também tem que ter uma meta de chegada. Então a gente precisa olhar para o nosso destino com muita clareza, saber que a gente tem potencial e que a gente pode chegar onde a gente deseja. Então acho que é a hora de a gente definir nosso goal, a nossa chegada, né? Analisar a nossa condição climática, ver se as nuvens estão boas, se o vento está favorável, Jefferson, e sim, fazer dessa condição, desse aprendizado em relação ao voo, de alçar um voo verdadeiro, com um destino muito claro pro voo que a gente pretende alçar, né? Então, eu acho que essa é uma lição, né, do voo livre para nossas vidas políticas, ou vidas profissionais, ou vidas pessoais. Então, a gente precisa, sim, definir muito claramente nossos objetivos, né, analisar nossa condição, nosso cenário, e, sim, desejar, né, e batalhar pelo resultado importante, né, nessa virada aí. Gostei dessa analogia do voo, né? E acho que também é importante a gente construir os instrumentos necessários, né? Porque eu acho que quando você determina um determinado local, tem que saber o tipo de asa, o tipo de equipamento que vai utilizar, o tipo de apoio que vai precisar ter. Eu acho que isso é importante também, né? Nós não estamos fazendo um voo cego. Nós estamos fazendo um voo seguro, construído passo a passo, desde 2004, com muita tenacidade e sabendo que nós podemos ter um voo seguro, até porque o voo mais difícil, eu acho que nós já rompemos, que era você conseguir sair quase que de um vazio de representação para ter um partido organizado em muitos municípios, por ter lideranças já consolidadas, como é o teu caso, é o caso de tantos outros que tu citou aqui, de ter uma representação na Assembleia que agora decide concorrer para deputado federal e abre um espaço para que a gente possa ocupar na Assembleia Legislativa, numa pré-candidatura. Então, imagino que a gente está construindo. Nós temos as ferramentas, nós estamos num lugar favorável, acho que o vento sofre a nosso favor. Tem mais essa. E a condição climática vem nos favorecendo, vamos aproveitar esse momento. Vamos lá. E juntos a gente podcast. Isso aí. Valeu. Bacana, eu acho que a conversa que a gente teve hoje aqui acaba estimulando muitas pessoas, independente do que está fazendo, acreditar e com dedicação que o caminho se abre, né, as coisas acontecem, né. Espero que quem acompanhou essa conversa tenha gostado. Eu espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei, né. Eu sou suspeito, só ver meus amigos aqui, né. Obrigado por estar aí com vocês, obrigado pelo convite, valeu e até mais. Até mais, valeu.